Aqui eu vou falar sobre as diferenças entre as aeronaves não tripuladas, os veículos aéreos, tá? Vou fazer um esqueminha aqui e depois vou explicar. Existem outras nomenclaturas, outros tipos, mas basicamente são esses. A palavra drone tem se popularizado bastante no Brasil nesses últimos anos, porém as pessoas não sabem ou até confundem bastante o significado da palavra drone. Bom, eu diria que 80% das pessoas não sabe o que realmente é um drone. As pessoas acreditam que o drone é um multirotor, que são aquelas aeronavezinhas pequenas que envolvem o que? Os tricópteros, quadricópteros, enfim, que eles têm uma aparência mais ou menos assim, que voam assim, ficam pairando, o pessoal usa para fazer filmagem e tudo. Bom, mas eu devo dizer que isso não é a definição de drone, tá? Drone, na real, é qualquer aeronave que não tenha tripulantes a bordo. Qualquer aeronave. Pode ser um multirotor, pode ser uma aeronave de asa fixa, que seriam exemplos aviões, planadores, enfim. E pode ser também aeronaves de asa rotativa, que é o caso dos helicópteros. Qualquer uma dessas aeronaves se enquadram como drones, desde que não tenham pilotos a bordo. Dentro dos drones, a gente pode dividir entre VANT e aeromodelo. Aqui, ó, essas definições de VANT aqui, por exemplo, existem muitas confusões, alguns consideram umas coisas, outros outras. Eu andei pesquisando e cheguei a algumas conclusões e vou passar a ideia que eu achei mais plausível. Mas o aeromodelo é unânime. São aeronaves não tripuladas que têm fins recreativos. Quando o aeromodelista trabalha com helicópteros, por exemplo, a gente chama de helimodelo. Aquele cara é um helimodelista. Porém, na legislação, vamos dizer assim, se enquadra como aeromodelo, tá? Fins recreativos, é isso aqui. O VANT é um drone para fins não recreativos. Pode ser fins militares, fins, vamos dizer assim, com aplicações na agricultura, vigilância, sensoriamento remoto, quaisquer aplicações que tenham que não sejam recreativas. A tradução de VANT é veículo aéreo não tripulado, tá? E dentro dos VANTs existem os autônomos e os ARPs. O autônomo, como o próprio nome diz, são aeronaves que são capazes de fazer todo voo, toda missão, vamos dizer assim, sem interferência humana. O piloto, no caso, ou enfim, os operadores não podem interferir na missão. Ele basicamente faz o que está programado e acabou a história. Os ARPs são um pouco diferentes. Eles são aeronaves remotamente pilotadas. Eles são pilotados. Mesmo que alguns ARPs tenham funções de piloto automático, a maioria delas tem, a qualquer momento os operadores podem assumir o controle. Essa é a diferença entre o ARP e o autônomo. O ARP, caso dê um problema ou o piloto automático não esteja demonstrando que é confiável, ele é perfeitamente pilotável e controlável por seres humanos. Outra coisa que é interessante a gente ter uma noção é que entre VANT e aeromodelo não existe uma definição de tamanho para eles. Não é correto dizer que todo VANT é maior que o aeromodelo ou o contrário. Por exemplo, isso aqui é um VANT, tá?
bem grande, é um Vant de grande porte. E esse aqui é um aeromodelo de pequeno porte, tá? Porém, existem casos que é o contrário. Por exemplo, isso aqui é um Vant, tá? Isso aqui é um Vant. A gente pode ver que ele não é tão grande, ele é pequeno. E aqui nós temos um aeromodelo de grande porte, tá? E o que diferencia eles é aquilo que eu falei antes. Os fins. Aeromodelo, fins recreativos, Vantes, fins não recreativos. Outra coisa que normalmente a gente observa que é uma diferença entre aeromodelos e Vantes. Os aeromodelos, a estética, o design dele, ele é mais trabalhado. Os aeromodelistas têm uma tendência a querer deixar o aeromodelo bonitinho. Os Vantes nem sempre são assim. Claro, muitos Vantes são aeronaves muito, muito bonitas, interessantes, assim, algo bonito de se ver. Porém, não é esse o objetivo principal do Vant. Um exemplo disso é o aerodesign. No aerodesign, os Vantes são desenvolvidos buscando uma eficiência estrutural boa, eficiência aerodinâmica, também maior carga paga. São muitos objetivos, e entre esses objetivos a estética não está inclusa. Porque se vai fazer um avião bonitinho, vamos dizer assim, arredondadinho, com uma aparência boa, normalmente ele fica mais pesado. E para o desenvolvimento de uma aeronave de competição, no caso para o aerodesign, peso é um problema. Nos aeromodelos, nem sempre peso vai ser um problema, porque a propulsão é muitas vezes sobredimensionada, muitas vezes não, na maioria das vezes a propulsão no aeromodelismo é sobredimensionada, a estrutura também é sobredimensionada, enfim, eu já havia comentado isso antes. Outra coisa interessante de falar é sobre a nova legislação que está surgindo aí sobre a legalização dos drones no Brasil. Legalização não, regulamentação. No caso, os aeromodelos são permitidos, porém, Vantes, os ARP, ainda não. A ANAC apresentou agora esse mês a proposta. Espera-se que até o fim do ano isso já tenha chegado, já tenha se concluído já esse processo aí. Porém, os autônomos ainda continuam proibidos. E eu acredito que vai demorar, ou os autônomos nunca chegarão a ser permitidos no Brasil. Simplesmente pelo fato de que eles não são tão confiáveis. Os ARP foram divididos em 3 classes, daí teve mais o aeromodelo. A ANAC apresentou proposta de legislação para 4 categorias de aeronaves. As 3 classes de ARP, mais os aeromodelos. A princípio, então, para esse segundo vídeo é isso. Eu não lembro o que eu programei para o próximo vídeo, mas então até o próximo vídeo. Até mais. A palavra drone está muito popular no Brasil. Espera aí que tem uma barulheira no corredor. A palavra drone tem se popularizado bastante no Brasil nos últimos anos, porém